o Amém. Apocalipse 3, verso 14. Nosso Redentor tomou isso como um título pessoal para si mesmo. Ele chamou a si mesmo de o Amém. E assim é. Nós devemos tomar isso como a nossa realidade, que Ele é nosso Amém em si mesmo. Ele provou ser o Amém, o Deus da verdade, sinceridade e fidelidade em seu cumprimento dos compromissos da aliança. O Senhor Jesus Cristo se comprometeu a trazer muitos santos à glória. Seu Pai lhe deu na eternidade um povo para ser seu para sempre. E ele se comprometeu em compromisso de fiança que cada um deles fosse entregue perfeito e completo quando fosse exigido de suas mãos. Ele se comprometeu para isso que sofreria, sangraria e morreria por sua igreja, que todas as dívidas dela fossem saldadas de suas próprias veias, que uma justiça perfeita fosse operada por ela, na qual ela deveria ser contemplada e vista totalmente bela à vista do próprio Deus, 3 vezes santo. Irmãos, deixo a seu critério, vocês que conhecem o Senhor Jesus, se ele não cumpriu fielmente seus compromissos. Ele tem sido o Amém por completo a esse respeito. Assim eu vou, no volume do livro, está escrito a meu respeito. Tenho prazer em fazer a tua vontade, ó Deus. Desde a velha eternidade, ele declarou estar pronto para realizar a obra, e quando chegou a hora, ele ficou com os olhos fixos na determinação até que a obra fosse concluída. Quando ele se colocou como um servo na casa do seu pai, ele poderia ter saído livre se quisesse. Ele poderia ter deixado o serviço se quisesse, mas ele disse: eu amo meu Senhor e Pai e amo os filhos do meu Deus. E assim, como um homem que não aceitaria a liberdade sob a antiga lei judaica, sua orelha foi furada voluntariamente em seu serviço humilde e voluntário. E ele se tornou o servo do seu povo para sempre. Minha orelha tu furaste, amado. Ele cumpriu seu serviço. 7 anos de labuta para Raquel foram alcançadas por Jacó. E 7 anos depois, metaforicamente falando, nosso mestre conseguiu o mesmo. Ele pagou o preço de sua amada até o último centavo, e até agora pode-se dizer dele: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. De todos os que tu me deste, eu não perdi nenhum. Louvemos e bendizemos seu nome ao vê-lo em compromisso de aliança fiel e verdadeiro. De fato, ele é o Amém. Ele também era o Amém em todos os seus ensinamentos. Já observamos que ele constantemente começava com em verdade, em verdade. Na verdade, no original está Amém, Amém. É a expressão que ele usava. Os fariseus, em seus ensinos, começaram com dúvidas insinuantes, obscurecendo a mente com manifestações e mistificações e levantando dificuldades desnecessárias. Era considerado correto para um filósofo nunca ensinar dogmaticamente, mas Cristo nunca falou de outra maneira. Você o encontra começando, em verdade eu te digo. Cristo, como mestre, não apela à tradição, nem mesmo ao raciocínio, mas fala como sendo sua autoridade final. Ele realmente cita a autoridade de está escrito e fala das coisas que tinha visto e ouvido do seu Pai, mas isso ele declara sobre a autoridade da sua própria unidade com o Pai. Ele vem revestido de autoridade divina e não se digna a disputar ou argumentar, mas reivindica por suas palavras, que são Amém. Aceitamos seus ensinamentos, espero, com o mesmo espírito. Não abro os evangelistas para encontrar as palavras de Cristo para criticá-las. Não recorro às epístolas para criticar os ensinos do meu Senhor, nem para levantar questões difíceis com as quais discutir com o grande mestre. A posição de um cristão está aos pés do seu mestre, não disputando, mas recebendo, não questionando, mas acreditando. E neste sentido, Cristo afirma, como profeta e professor, ser o Amém. Ele também é o Amém em todas as suas promessas. Pecador, eu o confortaria com esta reflexão. Jesus Cristo disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você for a ele, não descobrirá que ele revogou essa promessa, mas dirá Amém em sua alma. Essa promessa será verdadeira para você. Ele disse nos dias da sua carne: a cana quebrada não quebrarei, e o pavio fumegante não apagarei. Ó pobre coração quebrantado e ferido, se você for a ele, ele dirá Amém para você.
Isso será verdade em sua alma, como em centenas de casos em anos passados. Estas são suas próprias palavras que ele falou ao seu servo João. O Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve diz: venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Ele diz amém a todos os que vêm. E quando você vier e estiver ansioso para beber, ele dirá amém para a sua vinda e para o seu beber. Pois ele declara a você: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Do trono de Deus, sobre o qual ele é altamente exaltado, ele profere a mesma sentença agora e diz amém para o que ele declarou antes. Cristão, isso não é muito reconfortante para você também? Que não há uma palavra que saiu da boca do Salvador que ele alguma vez se retratou? Não falei em segredo, nas trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó: em vão busque o meu rosto. Sem interrupção das contas de Cristo, elas serão devidamente honradas quando chegar a hora. Se você conseguir apenas meia promessa, você descobrirá que é verdade. Mas cuidado com aquele que é chamado de promessa cortada, entre aspas, que fugirá com muito do conforto da palavra de Deus. Mas se você receber uma promessa cortada, que Deus a honrará, ele ainda manterá sua palavra. Que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso. Você tem que lidar com Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, não tenha medo. Como dizem os versos, sua própria palavra de graça é forte como aquela que construiu os céus. A voz que cria as estrelas fala todas as promessas para você. Não devo, entretanto, permanecer aqui. Jesus Cristo é sim e amém em todos os seus ofícios. Ele foi um sacerdote para perdoar e limpar uma vez por todas. Ele é o amém como sacerdote ainda. Ele era um rei para governar e reinar por seu povo e para defendê-lo com seu braço poderoso. Ele é um rei amém ainda, mesmo agora. Ele foi um profeta da antiguidade que predisse coisas boas que viriam. Seus lábios são muito doces e ainda gotejam mel. Ele é um profeta amém. Ele é amém quanto ao mérito do seu sangue. Como dizem os versos, caro cordeiro moribundo, seu precioso sangue nunca perderá seu poder. Ele é o amém quanto à sua justiça. Esse manto sagrado permanecerá mais belo e glorioso quanto a natureza se deteriorar. Ele é amém em cada título que ele possui. Seu marido, nunca buscando o divórcio. Sua cabeça, o pescoço nunca sendo deslocado. Seu amigo, ficando mais perto do que um irmão. Seu pastor, com você no vale escuro da morte. Sua ajuda e seu sustentador. Seu castelo e sua torre alta. O chifre da sua força. Sua confiança, sua alegria. Seu tudo em tudo. E amém em tudo. Devo encerrar tudo isso lembrando-lhe que ele é o amém em relação à sua pessoa. Ele ainda é fiel e verdadeiro, imutavelmente o mesmo. Não menos do que Deus, sem rugas naquela fronte eterna, sem paralisia naquele braço poderoso, sem fraqueza no coração todo-poderoso, sem falta de plenitude em sua suficiência total, sem diminuição na agudeza dos seus olhos, sem desfalque no propósito do seu coração. Onipotente, imutável, eterno, onipresente ainda. Deus sobre tudo, bendito para sempre. Ó Jesus, nós te adoramos, grande amém. Ele é o mesmo também quanto à sua humanidade. Osso dos nossos ossos ainda, em todas as nossas aflições, se aflige. Nosso irmão com laços de sangue, tanto hoje, quando ele vestia uma roupa de camponês e dizia: as raposas têm tocas e os pássaros do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O mesmo coração de simpatia, as mesmas entranhas de compaixão ainda, lembrando-se de nós e conclamando que lembremos dele momento após momento. Nem por um momento mudou por causa da mudança da sua condição, nem por um instante se esqueceu de nós por causa das harpas dos anjos e das canções dos redimidos no céu. Tão rápido em ouvir um suspiro ou enxugar uma lágrima hoje, como quando nos dias da sua carne ele confortou o seu povo e carregou os cordeiros em seu seio. O Amém Salvador, ó bendito seja o seu nome. Vamos adorá-lo como grande mediador entre Deus e nossas almas, sentindo alegria em pensar que em tudo isso ele não tem sombra de mudança.
como dizem os versos, bênçãos para sempre sobre o Cordeiro que carregou a maldição pelos homens miseráveis. Deixe os anjos pronunciarem seu sagrado nome e todas as criaturas digam amém. Mas devo enrolar tudo isso e deixá-los digerir e desfrutar da doçura das verdades contidas naquele breve título, o Amém. Porque devo encerrar agora dizendo que o Senhor Jesus é experiencialmente o Amém de Deus para todas as almas regeneradas. Podemos dizer, em primeiro lugar, que Ele é o Amém de Deus em nós. Amado, não é impossível provar a existência de Deus por argumento. Não é totalmente difícil demonstrar a razoabilidade do Evangelho por silogismo e pela lógica. Ninguém, exceto o homem que é deficiente de cérebro, raciocínio ou razão, eu acho, precisa ficar muito tempo sem ter certeza da autenticidade das Escrituras. Mas deixe-me dizer a você que todo esse argumento, raciocínio e lógica podem fazer por você é menos do que nada e vaidade. Você vai duvidar da discussão e ser cético em face da demonstração, desde que seu coração não ame a verdade. Sua cabeça pode ser convencida, mas seu coração sempre fornecerá ateísmo suficiente para manter sua cabeça no trabalho ímpio e amor ao pecado. E sua cabeça estará sempre disposta a receber um suprimento abundante daquela caverna mais profunda de sua depravação. Mas deixe-me dizer a você que se você quiser conhecer a Deus, você deve conhecer a Cristo. Se quiser ter certeza da verdade da Bíblia, você deve crer em Jesus. E eu garanto que quando você uma vez olhou para cima e viu Deus encarnado carregando os seus pecados, quando você se joga sobre a rocha dos séculos e sente alegria e paz interior que fluem de crer em Deus, você terá ouvido um amém para aquele velho livro, e um amém para a existência de Deus, e um amém para o Evangelho que o próprio Satanás nunca poderá remover da sua lembrança. Você estará confiante onde antes era tímido. Você acreditará com o vigor de um Lutero depois de ter alcançado Jesus Cristo. Eu acredito que esta é a tônica de toda a fé verdadeira, agarrar-se a Jesus Cristo, como dizem os versos, até que eu veja Deus em carne humana, meus pensamentos nenhum conforto acharão. Mas quando eu recebo Cristo, meus pensamentos não apenas recebem conforto, mas eles adquirem uma sólida convicção de que as coisas devem ser verdadeiras. Talvez haja poucos entre vocês aqui que estão preocupados com dúvidas céticas, mas elas afligirão alguns de nós, e posso dizer a respeito delas sempre que encontrarem minha alma de qualquer forma ou maneira. Acho que a resposta curta e rápida disso é: eu sei de uma coisa, a saber, que não sou o que costumava ser. Eu sei que entrei em um novo mundo. Eu sinto uma agitação espiritual em minha alma, anseios espirituais, emoções, desejos, dos quais eu era totalmente estranho uma vez. Eu sei que houve uma metamorfose tão grande que passou por mim como se um porco tivesse, de repente, se tornado um serafim. Sei que os simples pensamentos de Jesus me impedem de pecar como um escravo e me impele no caminho do dever pelo deleite e alegria indizível nele. Eu sei que seu nome exerce tal encanto sobre mim que nenhuma varinha de mágico jamais fez tais maravilhas. Meu coração rochoso derrete, minha alma congelada se dissolve ao toque do seu amor e eu, um torrão de terra morta, de repente obtenho asas e voo e comungo com o Deus eterno. Ora, deve ser verdade o que fez tudo isso por mim. Não pode ser mentira. É a inexorável verdade. Eu sinto dentro de mim que minha própria consciência é verdadeira finalmente. E o Senhor Jesus se entrelaçou e se misturou tanto com o meu ser, não cobriu apenas e se aproximou do meu ser, se misturou e se entrelaçou, que embora eu pudesse duvidar de tudo, eu jamais poderia duvidar da existência e poder divino do meu Senhor Jesus Cristo em minha própria alma. Pode confiar, caro amigo. Se você quer conhecer o Evangelho, você deve receber Jesus Cristo. E quando você o conhece, você conhece o Evangelho. Maomé, você sabe, não é o maometismo, mas Jesus é o cristianismo. O próprio Jesus é a Bíblia. Jesus é a palavra de Deus. Confie nele e não terá mais dúvidas alguma. Em seguida, Jesus Cristo é o Amém, não apenas em nós, mas o Amém para nós. Quando você ora, querido amigo, você diz Amém. Você pensou em Cristo? Você olhou para as feridas dele?
Você ofereceu sua oração por meio dele, para a glória dele. Você pediu a ele para apresentá-la diante de Deus. Você esperava ser ouvido em virtude da sua intercessão. Se não, não há amém para a sua oração. Mas se você orou, embora fosse apenas um suspiro ou uma lágrima, se você estiver olhando para a cruz, o sangue de Jesus Cristo disse amém. E sua oração é tão certa de ser ouvida no céu quanto foi ouvida na terra. Com certeza, como veio do mais íntimo de sua alma e Cristo foi implorado nela, a resposta certamente deve vir. E agora eu quero, queridos amigos, que Jesus Cristo seja o amém de Deus em todos os nossos corações. Quanto a todas as coisas boas do pacto da graça hoje, tenho certeza que ele será se vocês o receberem. Nós que cremos, entramos em repouso. Se você tem Cristo, você entrou em descanso. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Você que tem Cristo, tenha paz com Deus nesta manhã. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Quem crer e for batizado, será salvo. Se você tem Cristo, você está salvo. Cristo é o amém de Deus. Pegue Cristo e você terá as promessas de Deus. Pegue Jesus e você é como um homem que tem uma propriedade e está seguro de sua propriedade porque possui os títulos de propriedade. Ele diz, eu tenho essa propriedade. Alguém pergunta, onde está? Ele mostra os títulos de propriedade. Ou, diz outro homem, essa não é a sua propriedade, ela fica tão longe, lá no norte da Inglaterra. Mas eu tenho, diz o dono, e dobra a sua escritura, amarras e guardas no peito. Eu tenho a posse da propriedade. Bem, queridos amigos, temos o céu, temos o próprio Deus, porque temos Cristo. E Cristo é o título de propriedade de todas as coisas. Que você, como diz os versos, leia seu título claramente para as mansões nos céus. E o Senhor faça Jesus para ser em seus corações hoje alegre e abençoadamente seu próprio amém. Amém, queridos. Amém.